Batalha nutricional, entre o afeto, a ciência e a escolha. O Brasil à mesa, entre o afeto e a ciência. Antes de qualquer mordida, existe sempre uma história. E antes de qualquer alimento, existe sempre uma escolha, mesmo que ela pareça automática. A cozinha é o palco silencioso onde todos nós revelamos, sem perceber, o que somos. É ali, entre a pressa e o prazer, entre a rotina e a vontade de mudar, que nascem os três protagonistas desta história: o pão francês, o pão integral e a tapioca. Três alimentos tão diferentes, ao mesmo tempo, tão parecidos. Cada um carrega um pedaço da nossa cultura, um traço da nossa identidade e um reflexo do tempo em que vivemos. O pão francês fala da tradição, da simplicidade, da mesa compartilhada com o cheiro de café recém-passado. O pão integral fala do despertar, da consciência, da tentativa de fazer melhor, da busca por equilíbrio. E a tapioca? A tapioca fala da reinvenção. Do retorno às raízes, da redescoberta do natural, do desejo moderno de pureza em meio ao excesso. Esses três alimentos contam, em silêncio, a evolução da nossa relação com a comida. Há um tempo em que comemos com a alma, outro em que comemos com a pressa e outro em que comemos com culpa. E talvez seja justamente entre esses extremos que se esconde o verdadeiro sentido da nutrição. Compreender que comer é um ato humano, não uma equação. O pão, o trigo e a mandioca não são apenas ingredientes, são símbolos de eras. O trigo nos fez cultivar a terra, construir cidades, padarias, civilizações inteiras. A mandioca nos sustentou quando o trigo era luxo. E hoje, ambos convivem lado a lado nas mesas brasileiras, como se representassem o diálogo entre o velho e o novo, entre o costume e a consciência. O pão francês chegou ao Brasil junto com a modernidade, com os fornos e as vitrines de vidro. Foi o alimento que democratizou o prazer, que uniu ricos e pobres no mesmo hábito, o de começar o dia com um pão e um café. Ele é o som da manhã, o cheiro da vizinhança, o primeiro gesto de carinho do dia. Mas o que um dia simbolizou fartura e conforto, hoje desperta questionamentos. Será que o pão de todo dia continua sendo o mesmo? Será que o trigo, processado, polido e transformado, ainda guarda o mesmo valor que tinha quando era apenas um grão? Foi dessas dúvidas que nasceu o pão integral, a tentativa de voltar atrás, de corrigir o caminho. O pão integral é quase um pedido de desculpas à natureza. Ele devolve ao trigo a casca e o germe que o industrialismo arrancou, e devolve ao corpo a saciedade que o refinamento levou embora. Mas mesmo ele, o pão que se diz inteiro, às vezes chega até nós com máscaras, embalagens bonitas, slogans perfeitos e promessas que nem sempre cumprem o que dizem. O pão integral é o símbolo do nosso tempo, a vontade de ser saudável num mundo que ainda nos vende o contrário. E foi aí que apareceu a tapioca, branca, leve, sem glúten, com nome de simplicidade e fama de pureza. De repente, ela virou estrela das redes sociais, musa das dietas, símbolo do viver bem. Mas no fundo, a tapioca é como um espelho, ela mostra o quanto ainda buscamos soluções rápidas para questões que exigem consciência. Ela é o novo pão francês, com a roupa da modernidade. E o ciclo se repete, o mesmo desejo de leveza, o mesmo erro da pressa. Olhar para esses três alimentos é, no fundo, olhar para a história da nossa relação com o corpo. O pão francês é a infância. O pão francês, o sabor da rotina e o peso da simplicidade. O pão francês é quase um patrimônio afetivo. Está na padaria da esquina, no cheiro da manhã e no café que desperta o país inteiro. É aquele tipo de alimento que ultrapassa gerações. Do café com leite da infância ao sanduíche rápido antes do trabalho, ele está sempre ali, simples, quentinho e reconfortante. Mas por trás desse símbolo nacional existe uma verdade que pouca gente conhece. O pão francês é um alimento leve em sabor, mas pobre em nutrientes. A composição dele é basicamente farinha de trigo, fermento e água. Parece inofensivo, né? Mas quando analisamos o que realmente acontece no corpo após comê-lo, a história muda um pouco. A farinha de trigo branca usada na maioria das padarias é altamente refinada. Isso significa que, durante o processo de moagem, ela perde o farelo e o germe do trigo, partes que contêm fibras, vitaminas do complexo B, ferro, magnésio e zinco. O que sobra é quase só amido puro, que nada mais é do que carboidrato simples. Esse tipo de carboidrato é rapidamente digerido e absorvido pelo intestino, elevando a glicose no sangue em questão de minutos. É como jogar gasolina em uma fogueira. Queima rápido, dá energia imediata, mas logo acaba. Por isso, quem toma café da manhã só com pão e café preto muitas vezes sente fome antes das 10 da manhã.
A ausência de fibras e proteínas faz com que o corpo não receba sinal de saciedade por muito tempo. E como o pâncreas responde ao pico de glicose liberando insulina, esse sobe e desce constante pode, com o tempo, afetar o controle da fome e até favorecer o acúmulo de gordura abdominal. Mas seria injusto chamar o pão francês de vilão. Ele não é o culpado pela nossa pressa, apenas a vítima perfeita dela. O problema não está no pão, e sim no vazio com que o consumimos. Quando o pão é acompanhado de proteína, como um ovo, queijo branco ou pasta de grão de bico, o corpo o processa de forma mais lenta. A digestão se equilibra, o pico glicêmico se suaviza, e o pão ganha um novo significado, o de equilíbrio possível dentro da rotina. O pão francês é também memória. Ele conta histórias sem precisar de palavras. O corte da faca que divide o pão no meio é o mesmo gesto que avós e netos repetem há décadas. É alimento de partilha. Nas mesas mais simples, ele é banquete. Talvez por isso a ideia de retirá-lo da alimentação desperte tanta resistência, como se alguém estivesse querendo tirar um pedaço da nossa própria história. A nutrição, afinal, não vive só de nutrientes, vive também de símbolos. O pão integral, o símbolo da escolha consciente. Há um momento na vida em que a gente começa a olhar para o prato com outros olhos. Não apenas com fome, mas com curiosidade. É quando o simples ato de comer deixa de ser automático e passa a carregar uma intenção. É ali, nesse instante silencioso, que nasce o pão integral. Ele é mais do que um alimento, é uma decisão. Uma pequena escolha que diz: eu quero cuidar melhor de mim. E talvez por isso tenha se tornado o símbolo de uma nova era alimentar, a era em que começamos a duvidar das embalagens coloridas e a buscar o que há por trás das promessas. O pão integral é o herdeiro do pão francês, mas não o substitui. Ele o ressignifica. Enquanto o pão branco representa pressa, o integral é o retrato da tentativa de equilíbrio. E embora pareça simples trocar um pelo outro, essa troca traz em si um gesto de amadurecimento. Mas como tudo que carrega o rótulo de saudável, o pão integral também foi cooptado pelo marketing. Nas prateleiras, ele aparece travestido de pureza, com nomes pomposos e slogans sedutores: 100% natural, fonte de fibras, zero culpa. E, no entanto, ao virar o pacote e ler a lista de ingredientes, o encanto se quebra. Farinha branca em primeiro lugar, açúcar disfarçado, óleos vegetais, corantes, conservantes, um desfile de palavras que contradizem a simplicidade prometida. O pão integral industrializado é, muitas vezes, apenas um pão francês de terno escuro, mesma alma, aparência mais refinada. O verdadeiro pão integral é outro. É o que carrega o grão inteiro em sua composição, o farelo, o germe e o endosperma. É o pão que respeita o trigo em sua totalidade, sem arrancar dele o que dá vida. Por isso, tem mais fibras, mais vitaminas do complexo B, mais ferro, magnésio e zinco. É mais denso, mais rústico, menos dócil. E talvez por isso, nem todos o escolham. Ele não derrete na boca como pão branco. Ele pede mastigação, pede pausa. E nesse pedido está a sua lição. O pão integral é o alimento que nos ensina a desacelerar. A tapioca, o mito da leveza. Há algo de silencioso na tapioca que a torna quase espiritual. Ela chega à mesa branca como uma página em branco, esperando o que o dia quiser escrever sobre ela. Não tem cheiro marcante, nem sabor intenso. É um alimento que se deixa moldar, pela vontade, pela moda, pela consciência ou pelo medo. E talvez seja exatamente por isso que conquistou o coração dos brasileiros, porque a tapioca não impõe nada, ela apenas se adapta. Antes das academias e das redes sociais, ela já existia como sustento ancestral. Era o pão do índio, o alimento dos quilombos, o sabor do Nordeste. Foi criada muito antes de se falar em glúten ou índice glicêmico. Nasceu da necessidade e sobreviveu pela simplicidade. E é curioso como, séculos depois, a tapioca tenha voltado a ser o que sempre foi, símbolo de resistência. Resistência, agora, não à fome, mas ao excesso. Vivemos um tempo em que tudo parece demais açúcar, demais informação, demais pressa. E quando o corpo grita, a mente procura abrigo naquilo que parece limpo, puro, simples. A tapioca se encaixa nesse desejo como um bálsamo. Mas toda pureza absoluta esconde uma ausência. E a ausência da tapioca é justamente o que a torna incompleta. Porque quando a mandioca vira fécula, o que sobra é o amido. E o amido é açúcar disfarçado de branco. É energia imediata, rápida, fugaz. A tapioca, por mais natural que seja, é essencialmente carboidrato puro, e o corpo a recebe como tal. Quando chega ao intestino, ela se transforma em glicose quase instantaneamente.
O resultado: energia rápida, seguida de fome rápida. O mesmo ciclo do pão francês, só que agora com aparência de pureza. O veredito final. No fim de toda batalha, o que resta não é o inimigo vencido, mas o aprendizado deixado pelo confronto. E, depois de colocar lado a lado o pão francês, o pão integral e a tapioca, o que fica evidente é que nenhum deles é herói, e nenhum é vilão. Cada um carrega sua própria história, sua cultura, sua função e seu tempo. A verdadeira vitória não pertence ao alimento, mas à consciência de quem o escolhe. O pão francês representa o afeto e a pressa. O pão integral representa a consciência e o equilíbrio. E a tapioca representa a tentativa de recomeço. Comparar os três é quase como comparar três fases da nossa relação com a comida. O francês é o instinto. O integral é a maturidade. E a tapioca é o aprendizado da leveza. Mas se a batalha precisa de um vencedor, que ele seja o pão integral verdadeiro. Aquele feito com farinha integral de verdade, com grãos que ainda lembram o campo de onde vieram, com fibras que nutrem e saciam, e com o sabor discreto das escolhas conscientes. Ele vence não porque tem mais fibras ou minerais, mas porque representa o equilíbrio possível entre prazer e cuidado. No fundo, essa não foi uma batalha entre alimentos, mas entre formas de viver. Entre o automático e o consciente, entre o sabor imediato e o prazer duradouro. E quando essa consciência desperta, percebemos que a vitória nunca esteve no pão. Esteve sempre em quem o escolhe.